pronunciamento no 5º Fórum de Investimentos Brasil 2022, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, fez sérias advertências a respeito do futuro da economia mundial, abordando a reconfiguração das cadeias de produção e valor, os impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia, riscos geopolíticos envolvendo China e Rússia, assim como a acentuação dos efeitos inflacionários, da recessão e do aumento de juros. Paulo Guedes encetou: eu vou fazer 2 considerações. O que está acontecendo lá fora? É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. A primeira razão, o pano de fundo, é como a radiação cósmica de fundo. Tem um ruído cósmico de fundo. A gente sabe que está acontecendo o Big Bang por causa disso. 3,7 bilhões de indivíduos estão saindo da miséria na China, na Rússia, no leste europeu, no sudeste asiático, na Indonésia. Saindo da miséria lentamente através da globalização. E a pressão toda no Ocidente. Há 30 anos, os salários do blue collar não sobem. O ministro esmiuçou, ademais, porque, em seus termos, o mar é turbulento e vai piorar, de maneira que não há dúvida de que haverá uma recessão na Europa. Como as tecnologias são conhecidas, automóveis, barragens hidrelétricas, estradas, manufaturados, televisões, você transfere sua planta para a Ásia, começa a produzir lá, os salários começam a subir na Ásia e ficam sob pressão no Ocidente. Isso causa pressão política nos regimes democráticos. A pressão sobre o Ocidente é dramática. O Ocidente esqueceu as fontes da sua própria riqueza. O Ocidente esqueceu que ficou rico trabalhando, competindo, comercializando, estudando. Enquanto o Ocidente desfruta da sua riqueza, dando férias de 6 meses, aposentadoria generosa antes da hora, o outro lado do mundo trabalha, compete, não tem encargos trabalhistas. Ademais, o economista fez uma explanação a respeito do impacto dos últimos acontecimentos para as supply chains em escala mundial. 2. A pandemia deu um choque adverso de oferta. A economia sofreu uma ruptura nas cadeias de produção. É o pior dos choques. É mais inflação e menos crescimento ao mesmo tempo. Quando o Brasil e o mundo começam a tentar sair dessa circunstância adversa, vem a guerra na Ucrânia. Ucrânia, grãos, Rússia, energia. 2 choques colossais ao mesmo tempo, colocando pressão no mundo. O mundo começa a pensar na reconfiguração das cadeias produtivas. A parte ruim da crise: a inflação vai subir muito lá fora. Vai ter recessão. O sistema político vai continuar sob pressão. Vai ser bem diferente dos últimos 10, 15 anos lá fora. Prosperidade, muito investimento, é o contrário. Vai ter inflação, Federal Reserve subindo juros, bolsas caindo. Muita crise, muita dificuldade lá fora. Nesta toada, o ministro assestou como tal contexto, mesmo que negativo, pode ser alvissareiro para o Brasil. Agora, existem 2 grandes requisitos para os investimentos. Não adianta ter manufaturados em Taiwan se a China amanhã tomar Taiwan e bloquear o Pacífico Sul. Precisamos que esteja próximo, nearshoring. Estar perto não adianta, veja a Rússia, bem pertinho e não resolve o problema. Tem que estar perto, mas tem que ser amigo, friendshoring. Exigência logística e geopolítica. Estamos falando do Brasil, quem está pertinho e é amigo tanto da Europa quanto da América, da China, da Rússia. É quem dança com todo mundo desde que o governo Bolsonaro entrou. Dessa maneira, ele resumiu: o Brasil é o lugar para estar agora. É onde tudo vai acontecer. Eles estão sincronizados, descendo, e nós estamos começando a decolar. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade.
grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 11 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, amigos, ministros, deputados. Eu vou fazer duas considerações relativamente breves, porque depois nós vamos ter tempo para estender isso ao longo do fórum. A primeira consideração é sobre o que está acontecendo lá fora. É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. E são basicamente 3 razões. A primeira razão, que é um pano de fundo, é algo que está começando, é como a radiação cósmica do universo, né? A gente sabe que está havendo Big Bang porque tem um ruído cósmico de fundo. Isso está acontecendo já há 30 anos, é o que em economia nós chamamos o teorema de Stoper-Samuelson, que é a equalização dos preços dos fatores. Isso está acontecendo há 30, 40 anos, é o seguinte: 3,7 bilhões de indivíduos estão saindo da miséria na China, na Rússia, no leste europeu, no sudeste asiático, na Indonésia. 3,7 bilhões de pessoas saindo da miséria lentamente através da globalização. E a pressão toda no Ocidente. Há 30 anos que os salários do blue collar, de quem trabalha na indústria, não sobe. Há 30 anos que a pressão competitiva da Ásia impede o crescimento dos salários e dos ganhos no Ocidente. Então, esse teorema de equalização dos fatores, dos preços de fatores de produção, Factor Price Equalization Theorem, ele diz o seguinte: como as tecnologias são conhecidas, as tradicionais, de fazer automóveis, de fazer barragens hidrelétricas, de fazer estradas, de fazer manufaturados, televisões, são tecnologias conhecidas. Então, você transfere a sua planta para a Ásia, começa a produzir lá, desde manufaturados, até tênis, até semicondutores. Os salários começam a subir na Ásia e eles ficam sob pressão no Ocidente. Isso causa toda a pressão política nos regimes democráticos. Aí você tem o Brexit na Inglaterra, aí você tem o Macron na França, aí você tem o Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, a pressão sobre o Ocidente é dramática. Porque, na verdade, o Ocidente esqueceu as fontes de sua própria riqueza. O Ocidente esqueceu que ficou rico trabalhando, competindo, comercializando, estudando. E enquanto o Ocidente desfruta da sua riqueza, dando férias de 6 meses, dando aposentadoria generosa antes da hora, enquanto o Ocidente desfruta dessa riqueza,
O outro lado do mundo trabalha 24 horas por dia, compete, não tem encargos trabalhistas, não tem nada disso. Eles estão competindo e estão avançando. Os salários sobem lá e caem aqui. A pressão política toda do lado de cá e do lado de lá estão saindo da miséria. Depois de 30 anos, essa Global Labor Arbitrage, que a gente chama, essa arbitragem de trabalho barato, acaba. E ela acabou. Quando ela acaba, os salários começam a subir no mundo inteiro. Então a inflação já subiria naturalmente nos Estados Unidos, na Europa, já há algum tempo que essas pressões existem. As pressões de custo. Até hoje não houve inflação porque havia essa arbitragem. Enquanto você tem gente para contratar mão de obra mais barata do lado de lá do mundo, você não tem a pressão nos salários do lado de cá. Acabou essa arbitragem e os salários estão subindo no mundo inteiro. 2, a pandemia. A pandemia deu um choque adverso de oferta. Quer dizer, a economia sofreu uma ruptura nas cadeias de produção. E essa ruptura, esse choque de oferta, é o pior dos choques. É o choque adverso de oferta, ele é o pior dos choques, porque é mais inflação e menos crescimento ao mesmo tempo. Porque você tem a ruptura nas cadeias produtivas. E quando no Brasil começa, e o mundo começa a tentar sair dessa circunstância adversa, vem a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia. E a Ucrânia, grãos. A Rússia, energia. Então, o preço de comida e energia subindo no mundo inteiro. Então, você tem 3 choques formidáveis, colossais, ao mesmo tempo, botando pressão no mundo. E o mundo começa a pensar na reconfiguração das cadeias produtivas. Se você tiver que dizer uma coisa hoje para dizer o que está acontecendo no mundo de mais importante do ponto de vista de oportunidade para o Brasil, é a reconfiguração das cadeias produtivas. Tem a parte ruim da crise e tem a parte boa. A parte ruim da crise vai lamber lá fora. A inflação vai subir muito, vai ter recessão, o sistema político vai continuar sob pressão, vai ser bem diferente do que foram os últimos 10, 15, 20 anos lá fora, de prosperidade, de todo mundo, muito investimento. É ao contrário, vai ter inflação, Federal Reserve subindo os juros, as bolsas caindo, muita crise, muita dificuldade lá fora. Agora, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade. Nós escutamos a secretária do Tesouro americana, Yellen, agora 20, 30 dias atrás, em Washington, dizendo o seguinte: a partir de agora existem 2 grandes requisitos para os investimentos internacionais. O primeiro é um requisito, uma exigência logística. Não adianta a gente fazer semi-manufaturados em Taiwan, se amanhã a China tomar Taiwan, bloquear o Pacífico Sul. Nós precisamos, do ponto de vista de exigência logística, que os investimentos estejam próximos. É o nearshoring. Tem que estar perto da gente. Agora, estar perto só não é suficiente. Por exemplo, a Rússia está bem pertinho da Europa. E não resolve o problema da Europa, porque 40% da energia está agora sob pressão, além dos alimentos. Então, tem que estar perto, mas tem a segunda exigência. Tem que ser amigo. Friendshoring. Tem que estar perto, exigência logística. Tem que ser amigo, exigência geopolítica. Aí nós estamos falando do Brasil. Quem é que está pertinho e é amigo? Tanto da Europa, quanto da América, quanto da China, quanto da Rússia. O Brasil dança com todo mundo. Desde que o governo Bolsonaro entrou, falou isso. Nós estamos aqui para recuperar o tempo perdido. Queremos recuperar o caminho da prosperidade. Entramos e fizemos logo acordo do Mercosul, acordo da União Europeia, acordo do EFTA, European Free Trade Area, estamos entrando na OCDE. Em todas as dimensões, se você pegar uma economia, ela se move em RN, né? Um espaço n-dimensional. Qualquer dimensão que você olhar, nós estamos andando para frente. Privatizações, fizemos a Eletrobras semana passada. Fizemos o Porto de Vitória um pouco antes, vamos fazer o Porto de Santos logo depois, estamos nos movendo para frente. Impostos. O presidente disse, vamos reduzir os impostos, vamos simplificar e reduzir. Aprovamos ontem no Senado a redução do ICMS. Já tínhamos feito a redução dos IPIs. Quando você reduz os IPIs e o ICMS, você está dando uma margem de folga, mesmo que os custos subam,
você tem uma margem de folga de gordura para não ficar reajustando o preço toda hora. Foi nesse sentido que eu falei. Não tem nada a ver com tabelamento, é patético. Tem pessoas que ressuscitam seus próprios fantasmas das próprias tolices que fizeram no passado. Quem congelou preço lá no passado tem esse fantasma na cabeça, né, pelo desastre que causou na economia brasileira. Então, quando você faz uma coisa completamente diferente, que é o seguinte: reduzimos os impostos, reduzimos a cunha fiscal. Mesmo que os custos subam, como caíram os impostos, você pode ficar um tempo sem remarcar preço. Ponto. Voluntário. Se quiser fazer, se não quiser, que se dane. Aumenta o preço e o consumidor sai de perto. Então, nós estamos em todas as dimensões que você olhar: acordos internacionais, progredimos; privatizações, progredimos; redução de impostos, progredimos; a transformação dos bancos públicos, o BNDES fazendo hoje uma plataforma de, por exemplo, saneamento, reestruturando finanças de estados. Fizemos a reforma dos marcos regulatórios, temos mais de 800 bilhões de reais vindo em investimentos privados. O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. Nós estamos numa transição de uma economia que era dirigida por mercado, e o mercado quebrou, por governo, e o governo quebrou nas últimas administrações, financeiramente irresponsáveis, sem capacidade técnica de fazer a coisa certa. Destruíram 3 milhões de empregos em 2 anos, por exemplo, enquanto nós criamos 12 milhões de empregos desde o fundo do poço até agora, em 1 ano e meio. Agora, nós estamos sob ventos turbulentos. Então, a minha primeira observação, eu termino por aqui, é a observação de que lá fora o mar é turbulento e vai piorar. Agora vamos para o lado bom, que é o Brasil. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. A reforma dos marcos regulatórios nos permite agora ampliar o que já estava acontecendo naturalmente, uma retomada gradual do investimento privado. Agora virou uma avalanche, 800 bilhões, nós nunca tivemos um compromisso dessa ordem de magnitude para os próximos anos, e isso garante o crescimento da economia brasileira. Tanto que o que nós observamos hoje, que é um crescimento que eu disse que iam ficar revendo o crescimento lá fora para baixo o ano inteiro e revendo do Brasil para cima. Então, no final do ano passado, diziam que o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%. Era a estimativa usual, padrão, era entre 1 de queda a 1,5%. Bom, já reviram para menos meio, para 0, para mais meio, para mais 1, já estão indo para 1,5%. Da mesma forma, as estimativas lá fora eram de 4, 4,5%, 5% de crescimento. Já fizeram a revisão para 4, para 3, para 2, já estão falando em recessão na Europa e nos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que vem uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Não tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples. Eles mesmos já sabiam, quando fomos a Davos em 2019, eles mesmos já diziam: nós estamos num synchronized deceleration. Nós estamos descendo, tentando um pouso suave. Eles estavam já tentando um pouso suave. Quando veio o Covid, e quando veio, que é um choque adverso de oferta, e quando veio a guerra da Rússia com a Ucrânia. Desorganizou as cadeias produtivas e não existe mais o pouso suave para eles. Eles não têm mais essa alternativa. Já é um hard landing. Já é uma aterrissagem turbulenta, vai voar asa para um pedaço, asa para outro pedaço, já vai dar errado. E enquanto isso, você tem o Brasil ao contrário, começando a decolagem de novo. Nós já estávamos decolando quando o Covid pegou, nós caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas durante a crise. O Banco Central independente para garantir que a inflação vai estar sob controle, os marcos regulatórios para expandir os investimentos, os acordos comerciais. Então, o Brasil hoje, foi citado lá fora, na mídia lá de fora, como um exemplo de combate à inflação, porque, ao contrário dos outros que estão fechando e se protegendo, o Brasil está abrindo a fronteira e dizendo: venham, comecem a entrar. Mas tudo muito cuidadosamente, porque nós somos liberais, mas não somos trouxas. Nós não vamos, enquanto não completarmos a nossa reforma tributária, não aumentarmos a competitividade na indústria brasileira, nós não podemos abrir tudo ao mesmo tempo. Então, tem 2 sinais muito claros que eu acho que vão ser o desenho da reindustrialização brasileira para o futuro. E, ao mesmo tempo, a reinserção do Brasil na cadeia global, quando está sendo feita essa reconfiguração das cadeias de valor.
E nós estamos falando de segurança energética e de segurança alimentar. Então, o Brasil é um gigante verde. É a matriz energética mais limpa, mais diversificada do mundo. E depois de muita conversa que transbordou, luta política interna que transbordou lá para fora e atrapalhou a nossa imagem lá fora, a verdade brasileira está emergindo. Quer dizer, o presidente sempre insistiu nisso, quer dizer, primeiro o presidente já foi eleito numa economia que é a quarta economia com a maior penetração digital. Então o Brasil já é um gigante digital. Ao mesmo tempo fizemos a nossa renovação agora do marco regulatório com o 5G. Do outro ponto de vista também, que é da segurança alimentar e energética, o que acontece com o Brasil é que a Europa olha para o Brasil como a segurança energética e a Ásia olha para o Brasil como segurança alimentar. A Organização Mundial do Comércio diz que o Brasil é a reserva alimentar do mundo. O mundo passaria fome se não fosse a velocidade com que o presidente Bolsonaro, inclusive, está reagindo à crise, não só com a política interna, mas também com os acertos externos. Buscar fertilizante, 85% dos fertilizantes nossos era importado, ele foi lá, fechou um acordo, trouxe 26 navios com 700 toneladas de fertilizantes para o ano que vem, já garantiu toda a renovação da safra nossa que vem por aí. Então, o governo brasileiro está agindo com muita velocidade, está reagindo à crise e abriu-se agora um horizonte que é justamente o espaço para a energia eólica e principalmente para a produção de hidrogênio verde no futuro, que parece ser o combustível do futuro, né? Quer dizer, a energia do futuro, vamos botar assim. E já há planos, dizem que no Nordeste brasileiro nós podemos fazer entre 10 e 50 Itaipus. Esse é o discurso do presidente. Eu fico por aqui, então, dizendo o seguinte, o Brasil é o lugar para estar agora, é onde tudo vai acontecer. Eles estão sincronizados descendo e nós estamos começando a decolar. Então vamos lá, presidente.